Sobrinho deixa a tia idosa em plantação de milho para a morte. Cachorro Caramelo apareceu e tudo mudou. Imagine ser deixada sozinha no meio de uma plantação de milho, sob o sol escaldante, com uma sombrinha gasta e uma sacola de pano nas mãos. Nenhuma estrada por perto, nenhum sinal de ajuda. Apenas o silêncio cortado pelo farfalhar do milho seco e o calor apertando o peito. Foi assim que tudo começou. Mas ninguém esperava o que vinha depois. Um cachorro caramelo apareceu no meio das folhas altas. E, com ele, uma sequência de eventos que mudaria tudo, histórias esquecidas, segredos enterrados e reencontros que pareciam impossíveis. Curta esse vídeo, comente de onde você está assistindo e se inscreva no canal para não perder o desenrolar dessa história cheia de reviravoltas, emoção e surpresas. Essa jornada está só começando. A plantação de milho se estendia até onde os olhos podiam alcançar, os pés da senhora afundando levemente na terra seca e rachada, o sol castigando suas costas, e nenhuma alma à vista. Ela segurava com força a alça da sombrinha desbotada, enquanto a outra mão apertava contra o peito uma sacola de pano surrado. O calor fazia a visão tremer no horizonte, e o vento, quando passava, não era alívio, era poeira. O sobrinho havia dito que voltava logo. Mas ela sabia que não voltaria. A senhora, de rosto marcado pelo tempo e por palavras nunca ditas, olhou para a estrada de terra batida por onde ele tinha sumido com o carro, deixando para trás apenas o som engasgado do motor e o gosto seco de abandono. A plantação era da família havia gerações. Mas nos últimos meses, tudo havia mudado. O garoto, criado sob seu teto, agora andava com gente da cidade, falava de venda de terra, de modernidade. Achava que ela era um empecilho. Um pedaço esquecido do passado. Sentou-se à beira do milharal, com dificuldade. Seus joelhos já não eram os mesmos de antes. Olhou em volta. O campo era silencioso, quebrado apenas por um vento leve que fazia as espigas de milho sussurrarem entre si, como se comentassem sua presença. Tirou da sacola uma garrafa d'água pela metade. Bebeu um gole, fechou os olhos. Respirou fundo. Foi então que ouviu. Não era um barulho comum. Nem de pássaro, nem de cobra, nem do mato. Era um som abafado, de passos leves sobre a terra, e um sopro curto, como de um animal ofegante. A senhora virou o rosto e viu, entre duas fileiras de milho, o focinho de um cachorro caramelo. Ele parou e a encarou. Não avançou, nem fugiu. Apenas olhava, orelhas erguidas, cabeça levemente inclinada para o lado, como quem pergunta, vi agora. Ela piscou, surpresa. Achava que não havia ninguém por perto, humano ou bicho. O cachorro deu 2 passos e se sentou, a língua de fora, o olhar atento. Era um vira-lata caramelo, o tipo mais comum e querido daquelas bandas. Cabelo curto, olhar esperto. Sujo, mas não parecia doente. A coleira improvisada com um pedaço de pano puído dizia que, algum dia, alguém o havia amado. A senhora tentou espantar com a mão. Vai, cachorro. Vai procurar seu rumo. Mas ele não foi. Não tenho comida. Nem sei para onde vou, disse ela, com a voz fraca. Como se entendesse, o cachorro se levantou e caminhou até ela, devagar. Cheirou o chão ao redor, depois sentou-se bem ao seu lado, encostando o corpo quente em sua perna. Ela não resistiu. Chorou. Não muito. Só um pouco. O suficiente. A noite chegou antes do esperado. Sem abrigo, sem estrada à vista, a senhora decidiu dormir ali mesmo, debaixo do pé de um buzeiro pequeno que encontrou perto da borda da plantação. O cachorro ficou ao lado dela o tempo todo. Quando ela cochilava, ele se levantava, farejava o ar, circulava o lugar. Quando ela acordava assustada, ele estava ali. Sentado. Presente. Na manhã seguinte, ela acordou com algo quente em seu colo, o focinho do caramelo. Ainda aqui, é. Ela sorriu. Decidida a não ficar esperando pelo resgate que não viria, levantou-se. Ajoelhou-se devagar, agradeceu ao pé de umbu por ter lhe dado sombra, ajeitou a sacola e seguiu em frente. Sem rumo certo, mas com vontade.
O cachorro foi junto. Não tem nome, não? Perguntou. O cachorro abanou o rabo. Tá certo. Então vai ser só o Caramelo o mesmo. É o que cê é, né? Caramelo latiu baixo, como quem confirma. Caminharam por horas. O sol voltou com força. A senhora caminhava devagar, parando de tempos em tempos para descansar. Caramelo sempre à frente, abrindo caminho. Às vezes parava e olhava para trás, como se dissesse eu tá vindo. Depois de horas, chegaram a uma estrada de terra. Havia marcas de pneus, pegadas de bois, e o cheiro de vida. Ao longe, uma cantoria fraca, acompanhada de sanfona. A senhora reconheceu uma festa. Talvez de São João. Talvez alguma missa do vaqueiro. Alguma coisa que reunia gente. Ela sorriu. Depois de 2 dias sem falar com ninguém, ouvir vozes humanas parecia milagre. Mas Caramelo parou. Farejou o ar. Sou baixinho. A senhora estranhou. Que foi, menino? O cachorro se colocou à frente dela, como quem protege. 2 homens vinham caminhando pela estrada, chapéu de palha, sacos nas costas. Um deles parou ao ver a senhora. Boa tarde, dona. Se perdeu? A senhora hesitou. Caramelo não parava de rosnar. Só procurando sombra, meu filho. Tem água por perto? O homem sorriu. Mas havia algo estranho em seu jeito. Tem sim. A gente leva. A senhora desconfiou. O cheiro de pinga no hálito, o olhar meio abaixado. Fez menção de recuar. Caramelo latiu alto e avançou. O homem se assustou e deu um passo atrás. Oh, dona, segura esse bicho aí. Ele só late pra quem merece. Caramelo latiu de novo, mais alto. O segundo homem murmurou algo para o primeiro e eles se afastaram, rindo. A senhora respirou aliviada. Acariciou a cabeça do cachorro. Você me salvou, Caramelo. Esse seu faro é coisa de anjo. Caramelo lambeu a mão dela. Chegaram a uma vila pequena ao cair da tarde. Havia bandeirinhas coloridas no ar, cheiro de milho cozido, fogueira acesa. Crianças corriam com bombinhas, senhoras dançavam com vestidos rodados. A música vinha de uma caixa de som antiga. Era noite de festa. A senhora, com a sacola no ombro e o cachorro ao lado, foi acolhida sem muitas perguntas. Deram-lhe água, um prato de canjica e um lugar no banco. A vila parecia simples, mas cheia de vida. Uma senhora de tranças brancas se aproximou, encarou-a por um tempo. Você é filha da Lourdes? A senhora arregalou os olhos. Ninguém a chamava assim havia décadas. Sou. Então você é quem eu penso. Vem comigo. Tem coisa que você precisa saber. Caramelo levantou as orelhas. O ar ficou denso de repente, como se memórias estivessem prestes a sair da terra rachada, como raízes que nunca foram arrancadas. Mas naquele momento, entre o cheiro de milho e o calor da fogueira, ela se sentiu, pela primeira vez em muito tempo, acolhida. E Caramelo, como sempre, estava ali. A sala era pequena, as paredes cobertas por quadros antigos e imagens de santos. O cheiro de ervas secas e incenso dominava o ar. A senhora de tranças brancas, que depois revelou se chamar apenas de Dona Severina, andava com passos firmes, apesar da idade. Seu olhar era direto, como quem carrega certezas. A senhora, ainda desconfiada, sentou-se numa cadeira de madeira trançada. Caramelo deitou-se ao lado, mas manteve os olhos bem abertos. Você sumiu, moça, disse Dona Severina. Quando a sua mãe faleceu, ninguém mais soube de você. Sumiu do mapa, como o vento em noite quente. A senhora abaixou os olhos. Eu fui embora com o menino e o pai dele tinha ido embora. Fiquei sozinha. Aí a vida virou outra coisa. Ela suspirou. Mas agora ele me deixou. No meio da plantação. Disse que ia buscar ajuda,
mas não voltou. Dona Severina mexeu numa gaveta e tirou de lá um caderno encapado com tecido florido. Sua mãe deixou isso comigo. Disse que se um dia você voltasse, era para entregar. A senhora pegou o caderno com as mãos trêmulas. O tecido já estava puído, as bordas amareladas. Passou os dedos pela capa com cuidado. Caramelo se levantou e encostou a cabeça no colo dela. Ela abriu a primeira página. A caligrafia era da mãe. Pequena, apertada, firme. Ali estavam anotações antigas, receitas de chás, nomes de pessoas da região, preces, conselhos, e no final, uma carta. Filha, se um dia estiver lendo isso, é porque resolveu voltar. Não importa quanto tempo tenha passado, eu sempre soube que você carregava mais do que dizia. Essa terra tem coisa guardada. Coisa que é sua por direito. Cuidado com quem quer levar o que não entende. A senhora fechou os olhos por um instante. Caramelo emitiu um gemido baixo, quase como um sussurro. Minha mãe sabia de tudo, murmurou. Sabia que ia dar confusão. Dona Severina assentiu. A plantação onde você foi deixada e ali tem mais do que milho. Antigamente, era lugar de cerimônia. Povo antigo, muito antes de qualquer fazendeiro. Sua mãe dizia que tinha promessa feita ali. Gente importante querendo comprar aquelas terras. Já tentaram com seu sobrinho também, mas ele só quer dinheiro. Não sabe de nada. A senhora ficou em silêncio. Tudo se encaixava e a insistência do sobrinho em vender, o abandono repentino, e agora, e a tal carta. Eu não tenho onde ficar, Severina. E não posso deixar isso para trás. Fica aqui. Pelo menos por uns dias. A vila é segura. E seu cachorro, disse ela, olhando para Caramelo, não vai deixar ninguém chegar perto sem merecer. A senhora sorriu e passou a mão na cabeça de Caramelo, que fechou os olhos, satisfeito. Nos dias seguintes, a vila se transformou numa espécie de lar improvisado. Os moradores, curiosos e simpáticos, acolheram a senhora com naturalidade. Ela ajudava na cozinha comunitária, contava histórias antigas, cuidava de algumas crianças enquanto as mães costuravam ou limpavam o pequeno mercado. Caramelo virou atração. As crianças corriam atrás dele, jogavam gravetos, inventavam nomes. Ele respondia apenas a no nome que a senhora lhe dera. Caramelo. E era ela a única pessoa a quem obedecia sem hesitar. Uma tarde, um homem chegou à vila dirigindo uma caminhonete velha. Era conhecido como o seu Armando, corretor de terras da região. Parou perto da praça, perguntou por Dona Severina. Vim saber de uma senhora que apareceu por aqui. Disseram que é parente de Dona Lourdes. Tem interesse nas terras? Dona Severina respondeu seca, dela tem mais do que interesse. Tem direito. E a terra tem dono, não está à venda. Armando sorriu com arrogância. Tudo tem preço. Caramelo, que estava deitado ao lado do banco, se levantou num salto. Olhou para o homem e latiu. Um latido forte, que cortou a tarde como navalha no pano. Esse bicho é bravo, hein? Ele sente coisa que você não vê, disse Severina. E não gosta do que você trouxe no peito. O homem resmungou algo e foi embora. Naquela noite, a senhora se sentou perto da fogueira e contou tudo para Dona Severina, como o sobrinho tinha mudado, como passará a tratar a terra como negócio, como o clima entre eles azedou quando ela se recusou a assinar os papéis de venda. E então, aquele dia, ele simplesmente a deixou lá. Dona Severina mexeu a cabeça. Ele não entende que o que se planta, volta. Essa terra tem voz. E ela fala através de quem ainda escuta. A senhora olhou para o cachorro. Ele estava sentado, encarando as chamas. Na semana seguinte, enquanto cuidava de algumas plantas no fundo da casa de Severina, a senhora encontrou algo enterrado perto de um pé de alecrim, um rádio antigo. Pesado, com as bordas enferrujadas. Ao limpar o aparelho, ela viu uma marca gravada em letras pequenas, propriedade de Raimundo A. Meu marido, e murmurou.
Levou o rádio para dentro e o ligou, mas nada aconteceu. Deixou-o em cima da mesa. À noite, durante uma forte tempestade, o rádio emitiu um chiado. Depois, uma voz rouca. Era uma gravação antiga. Palavras simples, mas marcantes, e se você ainda ouve isso, é porque a terra te chamou de volta. Cuide dela. Cuide dos nossos. E não confie no silêncio do milho. A senhora tremia. Caramelo, inquieto, deu voltas pela sala, depois sentou-se ao lado dela, atento. Era mais do que coincidência. Era um chamado. No dia seguinte, a senhora decidiu, voltaria à plantação. Precisava enfrentar o que havia ficado para trás. Não para brigar com o sobrinho, mas para resgatar algo que era dela por direito, se por amor. Preparou a sacola. Vestiu o chapéu de palha. Prendeu o caderno da mãe na cintura com um lenço. Caramelo a seguiu sem que ela precisasse dizer uma palavra. Vamos, menino. Temos terra para escutar. E os dois partiram, lado a lado, sem pressa, mas com firmeza. O céu estava claro, o vento carregava o cheiro do milho crescendo. E, pela primeira vez, a senhora não sentia medo. Sentia força. A caminhada de volta até a plantação levou 2 dias. A senhora e Caramelo passaram por trilhas que pareciam diferentes, mesmo sendo antigas conhecidas. O tempo e o abandono tinham deixado marcas no chão e no mato. Árvores que antes ofereciam sombra agora estavam secas, e as cercas, enferrujadas e tombadas. No caminho, pararam em uma bica de água limpa, escondida atrás de um rochedo coberto por musgos. A senhora encheu a garrafa e lavou o rosto. Caramelo pulou direto na água, espirrando tudo, língua de fora, abanando o rabo. Você não é só um cachorro, né? Ela disse, sorrindo. Caramelo respondeu com um latido curto e amigável, e depois saiu da água, sacudindo o corpo. Ela protegeu o caderno da mãe contra os respingos. A noite caiu mais fria do que as anteriores. Acamparam debaixo de um pé de juazeiro. A senhora acendeu uma pequena fogueira com galhos secos e folhas caídas. Tirou da sacola um punhado de farinha, um pedaço de rapadura e uma banana amassada que uma moça da vila havia lhe dado. Dividiu com Caramelo, que comeu em silêncio, olhos atentos ao mato. O céu estrelado parecia ter escutado o chamado da terra. A senhora olhou para cima, lembrou-se do rádio, da voz do marido, e do que Severina havia dito. Sentia que a plantação escondia mais do que histórias, se escondia decisões que ela adiou por medo, por costume, por amor. A terra fala, né? Murmurou. E a gente é quem escolhe se quer escutar. Ao amanhecer, chegaram à entrada da plantação. As espigas de milho estavam altas, mas algumas secas, com folhas ressecadas pelo sol sem trégua. Havia marcas de pneus recentes. E latas vazias de refrigerante jogadas perto da porteira. Caramelo farejou o chão, rosnou levemente. Ele esteve aqui, né? Perguntou a senhora, mas para si mesma. Avançaram pelos corredores de milho. A senhora conhecia cada canto. Mas aquele silêncio era diferente, era um silêncio em alerta. Sentia-se observada, ainda que não visse ninguém. Chegaram até o velho galpão de armazenamento. A porta estava escorada por um pedaço de madeira. Ao empurrar, a senhora sentiu o cheiro forte de poeira e umidade. Entrou devagar, Caramelo à frente. Lá dentro, encontrou o antigo baú do avô. Abriu com cuidado, como quem mexe em feridas cicatrizadas. Dentro, havia uma bandeira do Brasil antiga, pedaços de tecido, documentos com carimbos desbotados e um mapa da região. Aqui tem história, e ninguém nunca quis ouvir, murmurou. O barulho de uma caminhonete ao longe fez Caramelo erguer as orelhas. Ele correu até a entrada do galpão, latiu 2 vezes, depois voltou para perto dela. Alguém vem vindo. Ela enrolou o mapa e colocou de volta no baú. Pegou o caderno da mãe, respirou fundo e saiu do galpão. A caminhonete parou levantando poeira. Era o sobrinho. Desceu do carro com passos rápidos, olhar duro,
voz alta, e tia. A senhora tá maluca? Como que volta aqui? Essa terra já tá acertada. Não tem mais o que discutir. A senhora não respondeu. Caminhou em direção a ele com passos firmes. Caramelo seguiu ao lado, em silêncio. Eu achei que você tivesse entendido, se ele continuou. Isso aqui não dá futuro. Eu tô tentando salvar o que dá, tia. Já tem comprador certo. Gente grande. Vão construir coisa boa aqui, estrada, posto, até escola. Ela parou a poucos metros dele. E quem te disse que essa terra é sua pra dar? O sobrinho empalideceu. O quê? Sua mãe deixou um documento comigo. E minha mãe deixou algo pra mim. Ela mostrou o caderno. Isso aqui diz que essa terra tem promessa feita. E promessa, quando é feita na terra, é coisa séria. Ele riu, sarcástico. Tia, e com todo respeito, isso aí é caderno de benzedeira. Receita de chá. Isso não vale nada. E essa terra, vale o que pra você? Dinheiro? Você nunca andou por aqui. Nunca ouviu o que ela diz quando o milho cresce. Nunca viu os sinais. Caramelo viu. Ele sabe. O sobrinho olhou para o cachorro, que rosnava baixinho, os olhos cravados nele. Esse bicho tá doido. Não. Doido tá quem esquece de onde veio. Ela abriu o caderno e tirou a carta da mãe. Leu em voz alta os trechos que falavam sobre os verdadeiros donos da terra, famílias indígenas que usavam aquele solo como lugar sagrado, pactos feitos, curas feitas ali, e promessas para proteger aquilo com respeito. Mostrou o mapa do baú. Apontou as marcações antigas. O nome da família ainda estava lá, rabiscado em caneta azul. O sobrinho começou a vacilar. Mas, e isso é velho? Isso não deve valer, e vale para mim. E vale para quem respeita o que não vê. A terra não se vende assim. Ela se cuida. O silêncio entre eles foi quebrado pelo latido alto de Caramelo. Uma rajada de vento levantou a poeira do chão, fazendo o milho farfalhar em uníssono. Naquela noite, o sobrinho dormiu no galpão. Pediu desculpas. Disse que não sabia de nada disso. Que só queria resolver a vida. Que estava cansado de correr atrás de tudo e não ver resultado. Chorou, como criança. A senhora o abraçou com o mesmo silêncio de antes. Mas um silêncio novo, que acolhia, não que afastava. Caramelo dormiu do lado de fora, vigilante. Nos dias seguintes, começaram a limpar o terreno. Organizaram os papéis. Entraram em contato com a prefeitura da cidade vizinha. Dona Severina veio até a plantação com uma professora que estudava histórias da região. Descobriram que a área era, de fato, uma antiga terra indígena não demarcada oficialmente. Começaram o processo de reconhecimento. A senhora decidiu que não venderia mais nada. A terra seria espaço de cultura, de partilha. Um pedaço do sertão onde as vozes do passado poderiam ecoar novamente. O sobrinho, agora mais calado, começou a trabalhar com ela. Plantaram feijão, reativaram o poço, construíram uma pequena casa de barro onde antes havia apenas mato. E Caramelo? Caramelo virava o dono do pedaço. Cuidava das crianças da vila, latia para visitantes mal intencionados, dormia no alpendre ao lado da senhora. Ela sempre dizia, foi ele que me trouxe de volta. Não foi milagre, não. Foi coração. E faro. As primeiras chuvas do novo ciclo caíram tímidas sobre a plantação. O cheiro de terra molhada invadiu o ar, trazendo de volta lembranças que a senhora pensava ter esquecido. Cada gota parecia lavar não só o solo, mas também as mágoas, os medos e as má interpretações de uma vida inteira. Ela estava de pé, sob o alpendre da casa de barro que ergueram com a ajuda dos moradores da vila e de alguns antigos amigos da região. O sobrinho martelava o telhado, finalizando a cobertura de palha que eles decidiram manter por respeito à tradição local. Caramelo observava tudo deitado, com a cabeça apoiada entre as patas e os olhos atentos.
Qualquer movimento estranho na mata e ele já estava em posição de alerta. Era como se soubesse que aquele pedaço de chão agora precisava mais do que cuidado, precisava de vigia, de alma. Tá ficando bom, tia, disse o sobrinho, limpando o suor da testa com o braço. Nunca pensei que um dia eu ia aprender a fazer telhado com folha. Ela sorriu, sem ironia. A terra ensina tudo. Basta querer ouvir. As visitas começaram a chegar. Gente das vilas vizinhas, curiosos, estudiosos, até repórteres de uma rádio comunitária. Queriam saber da mulher que voltará para o pedaço de terra esquecido e decidirá preservá-lo. A senhora não dava entrevistas. Apenas contava, com simplicidade, que ali havia promessas que não se quebram. E que quem salvou tudo foi um cachorro caramelo. Certa tarde, enquanto capinavam uma faixa nova de solo para plantar abóbora, encontraram algo enterrado, uma caixa de madeira envernizada, antiga, trancada com um cadeado de ferro. O sobrinho quis arrebentar, mas a senhora foi firme. Tudo tem seu tempo. E essa caixa tá esperando algo. Guardaram-na dentro do galpão, ao lado do baú do avô. À noite, sob a luz fraca de um lampião, ela observou Caramelo sentar-se diante da caixa e ficar ali por minutos, como se escutasse algo vindo de dentro. Depois, deitou e dormiu, sem barulho, como se tivesse feito sua parte. No dia seguinte, a senhora acordou mais cedo, foi até a caixa e a tocou com cuidado. O cadeado estava solto, aberto. Sem sinais de violação. Nenhuma força, nenhuma ferramenta. Apenas, e aberto. Ela engoliu em seco, olhou para Caramelo, que observava de longe, se decidiu abrir. Dentro da caixa, havia cartas amarradas com fita vermelha, uma fotografia em preto e branco de sua mãe ainda jovem, e um pano bordado com símbolos indígenas que ela não reconhecia. Dona Severina foi chamada imediatamente. Isso aqui não é qualquer bordado, disse Severina, examinando o tecido com mãos reverentes. Isso é reza costurada. Coisa de pajé antigo. Foi feita para proteger. E só se revela quando o tempo certo chega. Mas como foi parar aqui? A sua mãe era benzedeira, mas também era guardiã. Ela sabia que você, um dia, ia precisar dessas respostas. As cartas revelaram histórias que explicavam o desconforto constante que a senhora sentia quando era mais jovem. A dúvida entre ir embora ou ficar, o sentimento de carregar uma responsabilidade que não entendia. Nas palavras da mãe, havia relatos de encontros com líderes de um povo indígena que resistira nas matas vizinhas até os anos 60. A terra da plantação era um ponto de equilíbrio, como chamavam. Um lugar onde o céu e o chão faziam acordo, onde plantações vingavam mesmo sem fertilizante, e onde a água brotava em tempos de seca, desde que a palavra dada fosse mantida. E eu fui embora, sussurrou a senhora, lágrimas caindo sem pressa. Mas voltou, disse Severina. E voltou com ele. Caramelo se levantou e foi até o pano bordado. Encostou o focinho, depois deitou-se sobre ele, como se reconhecesse o cheiro, o símbolo, a história. No fim daquele mês, o clima na região começou a mudar. As plantações dos vizinhos ainda sofriam com a estiagem, mas no terreno da senhora, o milho crescia espesso, alto, com folhas verdes e vivas. Alguns moradores da vila começaram a pedir mudas, sementes, conselhos. Ela não negava. Dividia tudo. Ensinava o que lembrava da mãe, lia em voz alta o caderno, dava chá para quem estava com febre, ajudava a resolver pequenos conflitos. O terreno virou referência. E Caramelo, um símbolo. Mas nem todos estavam felizes. Seu Armando, o corretor de terras, reapareceu. Dessa vez com um grupo de homens engravatados, trazendo propostas de investimento. Prometiam asfaltamento, conexão com cidades maiores, turismo rural, vamos trazer progresso, disseram. Museu, pousada temática, estrada de acesso. Tudo em homenagem às tradições. A senhora ouviu em silêncio. Depois, respondeu, vocês querem fazer homenagem ao que nem conhecem. Isso não é progresso. Isso é máscara.
Um dos homens, irritado, rebateu: a senhora não pode impedir o desenvolvimento da região. Ela apenas disse: vocês não podem comprar raiz que não é de vocês. Naquela noite, a caminhonete dos homens ficou presa no barro recém-formado por uma chuva inesperada. Tiveram que voltar a pé até a vila. Caramelo o seguiu, latindo vez ou outra, só para lembrar que ele estava ali. Os meses passaram. O solo, antes abandonado, agora florescia. Abóbora, mandioca, feijão, milho. O sistema de partilha se firmou, quem ajudava na plantação, colhia junto. As crianças vinham aprender sobre a terra, sobre as plantas, sobre os cantos que a mãe da senhora cantava e que ela agora ensinava de novo. A senhora não era mais vista como uma velha abandonada. Era chamada de o guardadora. E Caramelo, claro, era o guia do chão. Uma tarde, um menino da vila desapareceu. Havia entrado no mato para buscar lenha e não voltou. Todos se reuniram para procurá-lo. Foi Caramelo quem encontrou o rastro, e depois o próprio menino, preso num galho caído, sem conseguir se levantar. Se não fosse o Caramelo, e chorou a mãe do menino. A vila inteira celebrou a volta do garoto. E, naquela noite, a senhora olhou para Caramelo e disse: você não me salvou só a mim, menino. Você salvou tudo isso. E ele respondeu como sempre, com silêncio, presença, e aquele olhar que dizia mais do que 1000 palavras. Com o tempo, a senhora conseguiu registrar a terra como área de preservação cultural. O governo local, pressionado por associações e jornalistas que acompanharam a história, reconheceu a importância do território. A proposta de venda foi engavetada. O sobrinho foi nomeado coordenador de projetos sustentáveis no local. Aprendeu, na prática, que a terra não é só chão, é memória viva. Caramelo ganhou um retrato pintado por uma artista da vila. Foi pendurado na entrada da casa, com a inscrição: quem cuida, guia. Quem guia, protege. E todas as noites, depois que o sol se escondia atrás dos pés de milho, a senhora sentava no alpendre com uma xícara de chá na mão, Caramelo aos seus pés, e dizia baixinho: agora sim, e agora tudo voltou pro lugar. Era madrugada quando a senhora despertou com um barulho baixo, como se o vento sussurrasse entre as paredes de barro. Levantou-se com calma, acendeu o lampião e saiu até o alpendre. A noite estava quente, densa. O milho dançava lentamente ao sabor da brisa morna, e o céu estrelado parecia mais próximo da terra. Caramelo, deitado ao lado da porta, ergueu a cabeça assim que ela saiu. Seus olhos brilhavam no escuro, atentos. Você ouviu também, né? Ela murmurou. Era o tipo de noite em que o tempo parecia parar. As estrelas ali não eram apenas estrelas, eram pontos de lembrança, como se o céu contasse histórias para quem ainda soubesse ouvir. Ela caminhou lentamente até o centro da plantação, seguindo uma trilha que só ela e Caramelo conheciam. Era a trilha das promessas, como passou a chamar. O caminho levava até uma clareira, um círculo de chão limpo onde a mãe dela fazia rezas, orações e colhia as plantas mais delicadas. Quando chegou lá, a senhora se ajoelhou. Sentiu o cheiro da terra molhada, tocou o solo com os dedos, pela primeira vez em muito tempo, falou com a própria mãe em voz alta: mãe, e eu voltei. E trouxe comigo quem sobrou. Fizemos o que deu. Salvamos o que restou. Mas, e agora? Caramelo sentou-se ao lado dela, orelhas em pé. Os olhos fitavam a escuridão com uma calma ancestral. Não havia ameaça, apenas atenção. O vento soprou mais forte. E, como numa resposta silenciosa, folhas de milho caíram lentamente ao redor, girando como se dançassem. Nos dias seguintes, a rotina seguiu intensa. A pequena comunidade formada ao redor da plantação se fortaleceu. O que antes era um terreno esquecido agora era centro de aprendizado, ponto de encontro, refúgio espiritual. Chegaram mais voluntários, um jovem arqueólogo interessado nas origens do lugar, uma cozinheira de mãos mágicas que começou a ensinar pratos antigos com as plantações locais, e um grupo de mulheres da vila vizinha que propôs criar uma feira cultural mensal. O sobrinho, agora mais humilde e disposto, trabalhava do nascer ao pôr do sol. Ele e Caramelo, curiosamente, criaram uma ligação verdadeira.
Não eram amigos no sentido convencional, mas partilhavam silêncios e momentos de respeito. Quando o rapaz trabalhava em silêncio, Caramelo estava por perto, como quem aprova. Esse cachorro sabe mais de mim do que eu mesmo, se ele disse certo dia, esfregando as mãos sujas de terra. Durante uma visita ao galpão onde guardavam documentos antigos, a senhora encontrou um pequeno livro escondido entre os fundos do baú. Era um diário do pai dela, coisa que nunca soubera que existia. As páginas, amareladas e frágeis, contavam os primeiros anos da plantação, os encontros com anciãos da tribo que habitava as matas, e uma anotação que lhe tirou o fôlego: a terra só floresce quando o coração de quem a pisa está em paz. É promessa antiga. Não basta plantar, tem que escutar. Ali estava o segredo. O motivo pelo qual a terra rejeitava quem vinha com pressa ou ganância. O motivo pelo qual Caramelo, sem dizer uma palavra, conquistava todos com seu silêncio e presença. Ele escutava. A senhora fechou o livro com reverência e decidiu que aquilo seria lido na próxima roda de conversa que fariam com a comunidade. No entanto, nem tudo era calmaria. Um grupo de homens apareceu certa manhã, alegando que tinham direito legal à área de mata que fazia limite com a plantação. Tinham documentos, mapas duvidosos, e uma postura intimidadora. Disseram que começariam a limpar o terreno dali a 2 semanas. O sobrinho ficou revoltado. A gente vai deixar eles tomarem isso? Depois de tudo. Calma, respondeu a senhora. Primeiro, a gente entende. Depois, age. Ela reuniu os moradores, conversou com os mais antigos, chamou Dona Severina, buscou apoio jurídico com a moça da rádio comunitária que agora fazia parte da vila. Documentaram tudo. E, o mais importante, escutaram os mais velhos. Foi descoberto que aquela área de mata era, na verdade, o último pedaço de floresta sagrada onde os rituais de transição da tribo original eram realizados. Havia marcas no chão, pedras com inscrições, plantas que só cresciam ali. Caramelo, no dia da visita técnica com os estudiosos, cavou um dos locais e expôs uma das pedras circulares com desenhos em espiral. Ele sempre sabe onde pisar, murmurou a senhora, emocionada. Com as novas provas, e o apoio dos próprios vizinhos, conseguiram suspender qualquer obra ou desmatamento. A floresta foi oficialmente reconhecida como território de relevância cultural e ambiental. Foi uma vitória. Mas como toda vitória real, teve seu custo. O sobrinho, ao se dedicar tanto à causa, acabou deixando de lado um emprego garantido na cidade próxima. Perdeu oportunidades, amigos antigos o chamaram de tolo. Ele chorou escondido uma noite, sentado na varanda. A senhora ouviu, mas não disse nada. Apenas sentou-se ao lado e passou-lhe uma xícara de chá de folha de limão. Quem planta a verdade, colhe em silêncio. E depois, vê flor. Num sábado de céu aberto, realizaram a primeira cerimônia de gratidão na plantação. Uma roda foi feita no centro da clareira. Cânticos foram entoados. As crianças correram com fitas coloridas, os adultos trouxeram alimentos da terra para compartilhar. Caramelo foi o. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Primeiro a dar a volta ao redor da fogueira. Não porque alguém mandou. Mas porque ele entendeu. Sempre entendeu. A senhora olhou para ele, olhos marejados, e pensou: esse cachorro é mais humano que muito de nós. Dona Severina segurou a mão dela. Ele é guia. A terra manda sinais. E, às vezes, os sinais têm 4 patas e olhos de sabedoria. Ao fim daquele dia, a senhora subiu até a pedra mais alta da mata, com Caramelo a seu lado. Olhou tudo de cima, o verde vibrante, as crianças rindo, os adultos partilhando comida, os pés de milho se balançando, e os olhos do sobrinho, agora firmes, maduros, confiantes. Respirou fundo. Tá vendo isso tudo, Caramelo? O cachorro não respondeu, mas lambeu sua mão com delicadeza. Isso aqui, menino, e isso aqui não é só terra. É casa de alma. Ele deitou ao lado dela,
e juntos ficaram ali, vendo o sol se pôr. A senhora não precisava mais fugir, nem esquecer, nem tentar entender tudo. Agora, ela escutava. E, acima de tudo, era escutada. Pela terra. Pelas vozes antigas. Pelo vento. E por aquele caramelo de coração de ouro, que apareceu na plantação, e fez tudo mudar. O verão chegou com força. As cigarras gritavam durante o dia inteiro e o calor fazia o chão rachar mesmo nas áreas onde a plantação estava protegida. Ainda assim, a terra resistia. Milho alto, mandioca firme e até algumas fileiras de batata doce começaram a florescer. No alpendre da pequena casa de barro, a senhora abanava o rosto com um leque de palha, observando o vai-vem das crianças na horta. Riam, corriam, escutavam os ensinamentos que ela compartilhava com paciência, entre uma xícara de chá e outra. Caramelo, como sempre, estava por perto, mas naquele dia, diferente dos outros, parecia inquieto. Andava de um lado para o outro, orelhas levantadas, olhar distante. De tempos em tempos, corria até o início da trilha da mata e parava, como se estivesse esperando alguém. A senhora percebeu. "O que você está sentindo, menino?" Ele não respondeu, mas ela já sabia. Depois de tanto tempo juntos, bastava um gesto. Caramelo estava percebendo o que ninguém mais percebia, algo estava para mudar. Naquela tarde, chegaram 2 visitantes inesperados. Um casal, ele moreno, magro, de olhos atentos. Ela, mais jovem, de tranças longas e roupas simples. Ambos carregavam mochilas nas costas e um colar de sementes no pescoço. "Boa tarde. Essa é a terra da guardadora?" perguntou o rapaz, com respeito na voz. A senhora assentiu. "Foi a mãe dela quem fez o primeiro contato com os nossos", completou a moça. "Viemos da comunidade do Alto dos Ventos. Nosso pajé sonhou com esse lugar. Disseram que o caminho seria indicado por um cão de olhos de fogo." Caramelo, que observava tudo em silêncio, se aproximou lentamente, farejou os 2 e deitou ao lado da senhora, como se confirmasse a profecia. A senhora os convidou para entrar. Serviu água fria do pote de barro e café coado no pano. Sentaram-se no chão da varanda e passaram horas conversando. O casal contou que sua comunidade também havia sido expulsa anos atrás, forçada a se esconder nas matas mais fundas do sertão. Sobreviveram mantendo vivas as rezas, os rituais e os nomes antigos. Agora, buscavam reconexão. Diziam que a terra da senhora era um dos 5 pontos de respiração do chão, locais espalhados pelo território onde a energia da natureza ainda vibrava intacta. "Esse aqui é o último ponto vivo. Os outros foram asfaltados, enterrados ou esquecidos", disse o rapaz. A senhora ouviu em silêncio. Mas por dentro, as palavras faziam eco. Naquela noite, Caramelo não dormiu. Ficou de vigia, olhos atentos à mata, farejando o vento. Não havia perigo, mas havia urgência. No dia seguinte, a vila estava agitada. A feira cultural mensal atraíra um número maior de visitantes do que o previsto. Algumas vans com placas de fora chegaram trazendo curiosos, influenciadores digitais, até representantes de uma ONG urbana que queria transformar o local em um exemplo de turismo consciente. A senhora não gostou. "Isso aqui não é vitrine. É altar." O sobrinho tentou contemporizar. "Mas, tia, se a gente limitar o acesso, vão dizer que estamos fechando a comunidade. Pode ser ruim para a imagem." Ela olhou para Caramelo, que naquele momento latia para um drone que sobrevoava a plantação. "A gente não tá aqui para ser imagem. Tá aqui para ser raiz." Mesmo assim, ela não expulsou ninguém. Mas passou a fazer uma coisa que aprenderá com a mãe e colocou fitas de cipó na entrada da trilha da mata. Fitas entrelaçadas em 3 voltas, formando um nó. Quem passasse por ali com intenções tortas, tropeçava, sentia náusea ou se perdia. Muitos riram. Outros sentiram calafrios. Mas ninguém ousou atravessar a trilha depois disso. Dona Severina chegou com uma notícia preocupante: o governo do estado anunciará uma nova rodovia que cortaria terras próximas.
Oficialmente, o trajeto não afetava a plantação. Mas a estrada traria gente. Muitos carros, empresas, pressa. E o silêncio da terra, tão delicado, seria ameaçado. Precisamos fazer algo, disse o sobrinho, agora mais combativo do que antes. Vamos fazer, respondeu a senhora. Mas não com grito. Com verdade. Reuniram a comunidade. Organizaram um mutirão para registrar, com imagens, textos e relatos, tudo o que existia ali, a sabedoria das ervas, o canto das aves, os caminhos da água subterrânea. Enviaram aos órgãos ambientais, às universidades, às lideranças locais. Mas o mais importante foi feito por Caramelo. Durante uma madrugada de luar forte, ele sumiu. Ninguém sabia onde estava. Procuraram por horas. A senhora, preocupada, saiu pela trilha com uma lamparina na mão, chamando seu nome. Encontrou-o no centro da clareira, em pé, latindo para o céu. Ao lado dele, estava o casal visitante, em círculo com outras pessoas que haviam chegado do alto dos ventos. Cantavam em uma língua antiga, quase sussurrada. A senhora parou, em silêncio, e escutou. A mata respondeu. Um vento forte soprou de leste, agitando o milho mesmo à distância. A lamparina quase se apagou. Caramelo sentou-se e olhou para ela, como quem dizia, "Vi, escutou agora." A senhora caiu de joelhos. E ali, entendeu que não bastava proteger. Era hora de consagrar. Decidiram então realizar uma cerimônia de união da terra, chamada de Encontro do Centro Vivo. Pela primeira vez em décadas, representantes de 3 comunidades distantes viriam até ali para celebrar a ligação entre os pontos de respiração da terra. Não era um evento para mostrar, era um evento para sentir. Passaram semanas preparando tudo. Construíram bancos de barro ao redor da clareira, pintaram símbolos no chão com tintas feitas de sementes e raízes, e, sob orientação do casal visitante, esculpiram um pequeno altar de pedra ao centro do círculo. No dia do encontro, Caramelo foi o primeiro a entrar no círculo. Ficou em pé, o rabo abanando levemente, mas com um olhar sério. Os anciãos entraram depois, cada um entoando cânticos de suas origens. A senhora, com um colar feito de milho seco e folhas de arruda, foi a última. Carregava nas mãos o caderno da mãe, aberto na página com a reza da primeira colheita. Quando ela leu a reza em voz alta, algo mudou. O vento cessou. As cigarras pararam de cantar. A mata ficou em completo silêncio. E então, um som veio da terra, um estalo, uma vibração profunda. A árvore do centro da clareira floresceu. Era uma árvore que ninguém sabia que existia, pois até então era apenas um galho seco entre o mato. Floresceu em segundos. Pequenas flores amarelas, perfumadas, brotando como se há décadas estivessem esperando aquele momento. As pessoas choraram. Caramelo deitou-se em frente à árvore, com os olhos fechados. A senhora sentou-se ao lado dele. E naquele instante, tudo se alinhou. Depois do encontro, o projeto da rodovia foi rediscutido. Um novo traçado foi apresentado, contornando toda a área preservada. O próprio engenheiro responsável visitou o local e saiu emocionado com o que viu. Não tem como cortar isso aqui, dona. Isso aqui é vivo. A plantação agora era reconhecida oficialmente como território de patrimônio imaterial. Mas para a senhora, não era isso que importava. Importava que Caramelo continuava ali. Que a terra respirava. Que as vozes de dentro estavam em paz. E toda vez que alguém novo chegava perguntando por milagres, a senhora sorria e dizia: "Vi milagre?" Milagre foi ele ter aparecido. O resto, foi só escutar. O tempo seguiu seu rumo com lentidão e propósito. A plantação, agora oficialmente reconhecida como território de preservação cultural e espiritual, se tornará um organismo vivo e pulsante. Não era mais apenas terra fértil, era ponto de retorno, lugar de escuta, ninho de raízes antigas que começavam a florescer em quem, mesmo vindo de longe, aceitava parar para ouvir. A senhora, em seu ritmo, continuava guiando tudo com doçura firme. Os ensinamentos de sua mãe haviam se tornado parte do cotidiano da comunidade.
O livro de rezas fora copiado em folhas soltas e agora se espalhava entre as casas da vila, repassado como receita de vida. Caramelo, por sua vez, havia conquistado mais que respeito. Era símbolo, protetor, companheiro silencioso. Mas algo em seu comportamento começava a mudar. Estava mais reflexivo, observador. Em vez de correr pelas plantações ou brincar com as crianças, ele passava horas deitado na clareira, olhando o céu ou o campo, como se escutasse algo que ninguém mais podia ouvir. A senhora percebeu primeiro. Você tá se preparando para alguma coisa, né, menino? Ele a olhou com aquele brilho antigo, abaixou a cabeça e encostou o focinho em seu joelho. Em um domingo de sol manso, a comunidade organizou uma nova celebração. Dessa vez, era o Dia do Barro, tradição recuperada de tempos passados, onde todos trabalhavam juntos para reconstruir e restaurar casas, bancos e utensílios feitos de barro vermelho. Crianças se sujavam dos pés à cabeça, homens e mulheres moldavam potes, vasos e adornos enquanto contavam histórias antigas. Os visitantes, mais numerosos do que nunca, participavam com respeito, aprendendo, perguntando, ajudando. O sobrinho liderava uma equipe de jovens que construíam uma nova estrutura para abrigar sementes nativas. Era um pequeno celeiro redondo, feito de adobe, com símbolos indígenas desenhados na parte externa, orientados por um ancião da comunidade do Alto dos Ventos. Vai se chamar Guardião do Grão, disse o sobrinho, orgulhoso. Porque aqui, até semente tem nome. A senhora observava de longe, com um misto de alegria e algo que não conseguia nomear. Uma espécie de saudade adiantada. Caramelo estava deitado próximo à sombra de um buritizeiro, os olhos semicerrados, respirando com calma. Naquela noite, uma garoa fina começou a cair, trazendo consigo um frio gentil. A senhora, sentada no alpendre com seu chale de lã sobre os ombros, chamava por Caramelo com um assobio baixo. Ele não apareceu. Preocupada, ela acendeu o lampião e caminhou até a trilha. Ao chegar à clareira, encontrou-o deitado, olhando para a árvore que havia florescido no encontro do centro vivo. Estava calmo, mas havia algo diferente. Parecia estar esperando. Ela se aproximou, sentou ao lado dele, e falou como sempre fazia: eu sinto, menino. Tem coisa aí que tá chegando, né? Caramelo levantou a cabeça e a encostou suavemente no colo dela. Ficaram ali em silêncio. Não era medo. Não era dor. Era passagem. No dia seguinte, a senhora convocou uma reunião com os mais antigos e com os representantes das comunidades vizinhas. Disse que era hora de passar adiante tudo o que aprenderam ali. Não como museu, nem como espetáculo, mas como ensinamento. A terra me ensinou uma coisa: tudo o que fica parado, seca. A sabedoria tem que caminhar. Decidiram, então, organizar um ciclo de trocas entre as comunidades. As famílias passariam períodos em cada um dos 5 pontos de respiração da terra. A ideia era que o conhecimento circulasse, se renovasse, criasse raízes novas onde fosse plantado. Foi decidido também que a casa da senhora se tornaria um espaço de cura e escuta permanente. Um local para quem precisasse de repouso, de corpo ou de alma. E o Caramelo? Perguntou uma criança. Ele vai com a gente? A senhora sorriu. Ele vai onde precisa estar. Ele sempre sabe. Com o tempo, começaram a chegar mais visitantes diferentes. Não curiosos ou turistas, mas gente ferida. Pessoas em luto, em busca de sentido, jovens perdidos, mães cansadas, velhos esquecidos. E todos encontravam ali alguma forma de acolhimento. Caramelo os reconhecia. Sabia quem precisava de silêncio, quem precisava de toque, quem só precisava de um olhar. Um rapaz, ex-morador de rua, passou 3 dias na clareira sem falar nada. Apenas sentava ao lado de Caramelo, escutava o vento e chorava. No 4º dia, começou a construir um banco de madeira. No 7º, plantou mudas de urucum na beirada da mata. Eu não sei explicar, disse ele à senhora. Mas esse cachorro me olhou como se já me conhecesse. E eu me lembrei de mim. A senhora apenas assentiu. Ele faz isso mesmo.
Ele lembra a gente de quem a gente era, antes de esquecer. Chegou, então, o tempo da primeira troca. A senhora deveria ir passar 15 dias na comunidade do Alto dos Ventos, para ensinar os cânticos antigos e aprender as danças medicinais de lá. O sobrinho ficaria cuidando de tudo na sua ausência. E o caramelo? Ele perguntou. Ela acariciou o pescoço do cachorro e disse, com serenidade, ele escolhe. Sempre escolheu. Na manhã da viagem, Caramelo não apareceu. Procuraram por ele na mata, na plantação, nas casas. Nada. A senhora, estranhamente, não se desesperou. Sabia que não era abandono. Era outra coisa. Ele tá em silêncio. E quando o silêncio vem dele, é porque é coisa séria. Mesmo assim, seguiu viagem. Na comunidade vizinha, foi recebida com danças e cantos. Aprendeu receitas de tinturas, novas formas de benzimento, rezas para tempos de seca. Mas, no 8º dia, sonhou com Caramelo. No sonho, ele caminhava por um campo florido, longe, mas não triste. Parava, olhava para ela, e depois voltava a caminhar, sumindo no horizonte. Quando ela acordou, chorou pela primeira vez em meses. Ao retornar, encontrou sua casa como havia deixado, viva, cheia, pulsando. Mas Caramelo ainda não voltará. Sentou-se no alpendre, agora sozinha, com uma xícara de chá de manjericão nas mãos. O milho balançava ao vento. O cheiro de terra fresca subia das raízes. E então ela ouviu um latido. Ao longe. Não era real. Não era físico. Mas estava ali. Eu escuto você, menino. E tá tudo certo. O sobrinho se aproximou, sentou ao lado dela. Ele não vai voltar, né, tia? Não do jeito que a gente conhecia. Mas ficou em tudo. O rapaz ficou em silêncio. Ficou no jeito das crianças correrem. No cheiro da terra molhada. Ficou em cada canto que só a gente conhece. Ele virou o caminho. E ali, naquele instante, não havia tristeza. Apenas completude. O altar da clareira agora tinha uma pequena escultura de barro, um cão caramelo, deitado, olhos abertos. Feita por uma menina de 9 anos que dissera, dele veio me visitar no sonho e pediu que eu deixasse uma cópia dele aqui. A senhora abraçou. E soube que tudo estava no seu devido lugar. Porque às vezes, o que a gente perde é só forma. O que fica, e é som. E o som do que fica nunca se apaga. Os dias seguintes à volta da senhora foram marcados por uma sensação profunda de transformação na vila. A ausência de Caramelo, embora sentida, parecia ter desencadeado um processo silencioso, quase místico, onde a terra, as pessoas e o vento pareciam sussurrar segredos antigos. O sobrinho, agora mais maduro e consciente de suas responsabilidades, assumiu o papel de guardião, seguindo os passos da tia com respeito e cuidado. Logo cedo, ele organizou encontros na praça central da vila, reunindo moradores para compartilhar as experiências da troca com a comunidade do Alto dos Ventos. As histórias, cantos e danças que aprenderam se misturavam com as tradições locais, criando um tecido cultural rico e vivo. É como se a gente estivesse aprendendo a escutar a terra de novo, disse uma senhora, mãos calejadas pousadas sobre o colo. E o caramelo? Perguntou uma menina, a voz trêmula, olhando para a escultura de barro que agora repousava no altar da clareira. O sobrinho sorriu com tristeza e ternura. Ele tá em tudo que a gente sente, escuta e ama aqui. Naquele mesmo período, um novo desafio apareceu no horizonte, uma seca inesperada começou a afetar a região. Os primeiros sinais foram sutis, o céu mais claro, o brilho do sol mais intenso e o cheiro característico da terra ressecada que começava a invadir a plantação. O milho, que antes dançava com o vento, agora parecia murchar sob o calor implacável. A senhora, que acompanhava de longe, enviava mensagens de incentivo e aconselhamentos, baseados nas rezas antigas e nos sinais da natureza que aprendia em sua jornada. É tempo de proteger as raízes, de cuidar da semente dentro da gente, dizia ela.
Os moradores, em resposta, intensificaram os cuidados, levando água de fontes distantes, criando sistemas simples de irrigação e reforçando a importância do respeito pela terra. Mas o obstáculo maior veio do coração das pessoas. Muitos começaram a se sentir desanimados, questionando se todo o esforço valia a pena diante da adversidade. Foi aí que Caramelo se tornou mais presente do que nunca, embora ausente em forma física. Em momentos de maior dificuldade, ele aparecia em sonhos, lembrando que a luta pela vida era também uma dança com a paciência, o amor e a esperança. A conexão entre as comunidades foi fortalecida. Uma rede invisível de cuidado e apoio se formou, onde cada um ajudava o outro com o que tinha. Trocas de sementes, conhecimento, alimentos e rezas criaram um ciclo de solidariedade que manteve o espírito da terra vivo mesmo nos dias mais duros. Em uma noite de céu estrelado, o sobrinho sentou-se ao lado da senhora na varanda. Entre os dois, o silêncio falava mais do que qualquer palavra. "Você sente falta dele?" ela perguntou. "Sempre", respondeu ele. "Mas agora entendo que ele não é só o Caramelo que eu via correndo pelos campos. Ele é algo maior. Ele é o que a gente quer que fique." A senhora sorriu e assentiu. "É isso. Ele virou memória que ajuda a construir o futuro." Enquanto a seca persistia, um inesperado aliado apareceu na forma de uma mulher idosa da comunidade do Alto dos Ventos. Ela era conhecida como a guardiã das plantas medicinais e trazia consigo um conhecimento profundo sobre ervas que podiam aliviar a sede da terra e fortalecer as raízes das plantas. A chegada dela foi um ponto de virada. Com a ajuda dela, a comunidade aprendeu a preparar remédios naturais, a preservar a umidade do solo e até a fazer pequenas barreiras para evitar a erosão. Os resultados foram lentos, mas perceptíveis. Pouco a pouco, as folhas começaram a retomar sua cor verde, o ar ganhou um frescor renovado e a esperança floresceu junto com as primeiras chuvas. Durante esse período, o sobrinho passou a realizar uma atividade diária muito especial, caminhadas pela plantação acompanhado da escultura de barro de Caramelo. Ele conversava com ela, contava seus planos, suas dúvidas, seus medos. Era seu momento de conexão profunda com a história da terra e do cão que tanto representava. Um dia, durante uma dessas caminhadas, ele encontrou uma pequena clareira onde nunca antes havia reparado. Ali, sob a sombra de uma árvore frondosa, havia um círculo de pedras cobertas por musgo e símbolos antigos. Com a ajuda da guardiã das plantas, ele começou a estudar aquele lugar, descobrindo que era um antigo local de cerimônias indígenas, preservado pela mata sem que ninguém soubesse. Foi uma descoberta que trouxe uma nova luz para a comunidade. Eles decidiram usar aquele espaço para fortalecer seus laços, realizar reuniões e cultos que combinavam os saberes ancestrais e as novas aprendizagens. Entretanto, o caminho nunca foi fácil. A chegada de empresas interessadas na exploração de recursos naturais na região trouxe uma tensão que se estendeu por meses. Embora não houvesse ainda nenhum projeto concreto, o simples rumor gerava medo e incertezas. A senhora, mesmo distante fisicamente, enviava palavras de encorajamento e estratégia. "A terra é nossa mãe. Não se entrega fácil. A gente tem que estar junto, forte e atento." Organizaram então um conselho comunitário, onde todas as vozes podiam ser ouvidas. O sobrinho, agora com uma liderança firme, mediava as discussões, buscando unir a todos em torno do mesmo propósito. Caramelo, em suas memórias e nas histórias contadas, era símbolo da resistência calma e da sabedoria profunda. No 8º mês daquele ano de desafios, um evento inesperado marcou a vida da vila. Uma criança encontrou uma das sementes que Caramelo parecia ter protegido em sua jornada. Era uma semente rara, de um tipo de milho que não existia mais em nenhuma plantação próxima. O achado foi um sinal claro, a terra ainda tinha segredos e surpresas para oferecer a quem a escutasse de verdade. A semente foi cuidadosamente plantada no celeiro guardião do grão. Todos acompanharam seu crescimento com reverência. E quando finalmente brotou, algo mudou no ar, um cheiro doce, uma brisa leve, um som quase imperceptível de folhas sussurrando. Foi o som da esperança renascendo. Com a aproximação do final do ano, a comunidade se preparava para mais uma celebração tradicional. Mas agora,
com o coração mais aberto, eles planejaram incluir os visitantes e os novos moradores que tinham chegado durante os meses. O sobrinho liderou os preparativos, assegurando que os saberes antigos fossem respeitados, mas que também houvesse espaço para a renovação. A senhora, por sua vez, voltou para a plantação após meses distante. Seu reencontro com Caramelo, mesmo que apenas na memória e nas histórias, foi celebrado com lágrimas e sorrisos. O último obstáculo daquele ciclo foi enfrentado com a ajuda de todos. Uma tempestade forte e inesperada ameaçou destruir a plantação e o pequeno celeiro de barro. A comunidade, unida, trabalhou noite e dia para proteger o que tinham construído. As mãos calejadas amarravam lonas, reforçavam muros e confortavam uns aos outros. E quando a tempestade passou, a plantação estava viva. O milho se curvou, mas não quebrou. As sementes estavam protegidas. Foi uma vitória conquistada com esforço, união e muito amor. No fim daquele ano, a vila estava mais forte, mais unida e mais viva do que nunca. As lições do passado, as sementes do presente e os sonhos do futuro se entrelaçavam em uma dança silenciosa, conduzida pelo espírito de Caramelo, o cão que ensinou a escutar. O final do ano trouxe uma calma delicada para a vila, como se a própria natureza tivesse respirado fundo após o turbilhão de meses anteriores. A plantação de milho, agora robusta e cheia de vida, parecia ter recuperado uma força que poucos acreditavam ser possível diante das adversidades. O celeiro guardião do grão abrigava não só sementes, mas também a esperança renovada de uma comunidade que se recusava a desistir. O sobrinho, carregando a responsabilidade de zelar pelo legado da tia e do Caramelo, continuava a caminhar pelos campos com um olhar atento e uma serenidade conquistada com esforço. Havia algo na sua postura que mostrava a transformação interior, um amadurecimento silencioso que lhe permitia compreender a importância de cada detalhe. Naquele amanhecer, ele se sentou próximo à clareira do círculo de pedras para pensar sobre o futuro. O som do vento batendo nas folhas do buritizeiro e o canto distante dos pássaros preenchiam o ar. Ali, sentiu-se parte de algo maior, conectado não apenas com a terra, mas também com as histórias invisíveis que ela carregava. Enquanto observava o céu, lembrava das lições que a tia lhe transmitirá sobre paciência e escuta, e sentia o espírito de Caramelo pulsando em cada passo dado. A vila estava agitada com a preparação para a festa da colheita, um evento tradicional que reunia todos para celebrar o fruto do trabalho árduo. Este ano, porém, a celebração teria um significado ainda mais profundo. Não se tratava apenas de agradecer pela colheita, mas de celebrar a união das comunidades, a preservação da cultura e a força da resistência diante dos desafios. Durante as semanas que antecederam a festa, o sobrinho organizou reuniões para garantir que tudo estivesse pronto. Ele também buscava maneiras de envolver as crianças e os jovens, incentivando-os a aprender as tradições e a valorizar o território que habitavam. Um dos momentos mais emocionantes foi quando ele decidiu realizar um mural coletivo com as crianças, onde cada uma pintou uma parte da história da plantação, do Caramelo e das pessoas que dedicaram suas vidas para cuidar daquele lugar. O mural ganhou cores vibrantes e desenhos que contavam histórias de resistência, amor e esperança. No entanto, a tranquilidade foi abalada por um novo desafio. Uma praga desconhecida começou a atacar as folhas das plantas, causando estragos inesperados. A comunidade, que já havia passado por tantas dificuldades, sentiu um impacto imediato. O sobrinho convocou uma reunião urgente e, com a ajuda da guardiã das plantas, começaram a estudar as possíveis soluções. Experimentaram diferentes remédios naturais e técnicas de cultivo, mas o avanço da praga exigia esforço constante e uma combinação de métodos. Enquanto isso, o sentimento de desânimo ameaçava crescer entre os moradores. Alguns questionavam se os esforços seriam suficientes para proteger a plantação que se tornava cada vez mais símbolo de suas vidas. O sobrinho sentiu o peso da responsabilidade, mas também sabia que a resposta não estava apenas nas mãos dele, era uma luta coletiva. Para trazer mais força e união, ele organizou rodas de conversa noturnas, onde moradores compartilhavam suas histórias, medos e esperanças. Estes encontros foram fundamentais para fortalecer os laços e criar estratégias em conjunto.
Durante uma dessas rodas, uma senhora idosa, conhecida por sua sabedoria, contou uma história antiga sobre como os cães da vila protegiam as plantações em tempos difíceis, trazendo boas energias e afastando as más influências. A lembrança do caramelo trouxe lágrimas aos olhos de muitos, mas também um renovado sentimento de coragem e determinação. Ao longo dos meses seguintes, a praga foi combatida com esforço contínuo. O trabalho em equipe, aliado aos conhecimentos ancestrais e à ciência tradicional, conseguiu controlar a infestação, salvando grande parte da plantação. Cada vitória teve seu preço, um cansaço, noites mal dormidas e momentos de dúvida. Mas a comunidade aprendeu que o verdadeiro poder estava na persistência e no apoio mútuo. Paralelamente, uma subtrama ganhou espaço na vida do sobrinho. Ele começou a se aproximar de uma jovem que havia chegado recentemente à vila, uma artista que buscava inspiração nas tradições locais para seus trabalhos. Entre conversas e caminhadas pelo campo, eles foram construindo uma conexão baseada em respeito, admiração e compartilhamento de sonhos. Essa relação trouxe para o sobrinho uma nova perspectiva sobre amor, parceria e esperança, fortalecendo ainda mais seu papel de líder e guardião. A festa da colheita finalmente chegou. A comunidade estava vibrante, com barracas decoradas, comidas típicas, músicas e danças que refletiam a riqueza cultural daquele território. O sobrinho, ao lado da jovem artista e da senhora, sentiu uma alegria profunda ao ver as crianças correndo entre as plantações, os idosos sorrindo e os visitantes encantados com o que haviam construído. Naquele momento, soube que toda a luta valeu a pena. Por fim, ao cair da noite, diante do altar com a escultura de caramelo, o sobrinho fez uma promessa silenciosa de continuar o legado, proteger a terra e manter viva a memória daquele cão caramelo que transformou uma vila inteira. Ele sabia que os desafios não acabariam ali, mas também tinha certeza de que as raízes que estavam sendo fincadas eram fortes demais para serem quebradas. E assim, com o coração cheio de esperança e coragem, ele olhou para o céu estrelado e sorriu. O sol começava a surgir no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e rosas, e a plantação de milho vibrava com a brisa matinal. O aroma da terra úmida misturava-se ao canto dos pássaros, anunciando um novo começo. Era o dia em que a vila celebraria, mais uma vez, o resultado de meses de luta, esperança e transformação. O sobrinho, agora um homem mais forte e sereno, caminhava pelos campos com a escultura de barro de caramelo cuidadosamente amarrada em uma alça pendurada no ombro. Seu coração pulsava com a memória daquele cão caramelo que, desde o primeiro encontro, havia mudado o destino da plantação e da comunidade. Naquele ano, a festa da colheita não seria apenas uma comemoração do milho farto, mas uma homenagem à amizade, à coragem e à união que salvaram a terra e as pessoas que dela dependiam. Os moradores começaram a se reunir cedo na praça, preparando os últimos detalhes, as bandeirinhas coloridas, as panelas fumegantes, as flores silvestres colhidas no campo. Crianças corriam ao redor, suas risadas enchendo o ar, enquanto os mais velhos trocavam histórias e sorrisos. O sobrinho, ao lado da jovem artista, sentia uma emoção que o fazia lembrar de tudo que viverá desde o momento em que encontrou sua tia desamparada naquela plantação de milho. As dificuldades, as descobertas, as perdas, e nenhuma delas apagava o brilho da esperança que agora iluminava a vila. Está tudo pronto, disse a jovem, sorrindo. Sim, respondeu ele, olhando ao redor. E tudo isso é por vocês. Por nós. A senhora, que retornará para a vila meses atrás, preparava-se para fazer uma oração ancestral. Sua voz firme e cheia de fé ecoou pela praça, unindo todas as vozes em um cântico que reverberava não só entre as pessoas, mas também na terra, no céu e no vento. Era o momento de agradecer ao ciclo da vida, à generosidade da natureza e ao espírito de caramelo, o protetor silencioso que sempre acompanhava a comunidade, mesmo quando não estava presente em forma física. Ao final da oração, um silêncio respeitoso tomou conta do espaço, e então uma criança se aproximou do sobrinho, oferecendo-lhe uma pequena muda de milho. Para plantar, disse ela, com os olhos brilhando de esperança. Ele aceitou o presente com cuidado, sentindo o peso simbólico daquele gesto. Durante a festa, muitas histórias foram contadas. Memórias do cão caramelo que aparecerá em momentos decisivos, que protegia as plantações e acompanhava as pessoas em suas jornadas. Cada relato trazia um sorriso, uma lágrima discreta e a certeza de
que aquele laço era eterno. A jovem artista apresentou um mural feito por toda a comunidade, que ilustrava a história de superação e união, com o caramelo no centro, como um verdadeiro guardião. O sobrinho sentiu o coração apertar, mas também expandir em gratidão. Mais tarde, à sombra do buritizeiro, a senhora e o sobrinho conversavam sobre o futuro. A terra fala com quem sabe escutar, disse ela, olhando para as folhas que dançavam ao vento. Aprendi isso com ele, respondeu ele, com um sorriso suave. Com o caramelo. E você será um bom guardião, não é? Perguntou ela, com os olhos marejados. Quero ser, disse ele, firme. Porque agora sei que proteger a terra é proteger a vida. O dia foi passando, cheio de risos, música e união. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu com cores vibrantes, todos se reuniram na clareira do círculo de pedras para encerrar a celebração. Lá, o sobrinho fez um discurso emocionado, agradecendo a cada pessoa que ajudou a transformar a vila, a terra e os corações. Esta história é nossa, disse ele. De uma vila que não desistiu, de uma plantação que resistiu e de um cão caramelo que ensinou a amar. No final, ele ergueu a escultura de barro de caramelo, que reluziu ao último brilho do sol. Naquela noite, enquanto as estrelas iluminavam o céu, o sobrinho caminhou até a plantação, acompanhado pela jovem artista. Pararam diante das fileiras de milho que balançavam suavemente. Ele se agachou, tocando a terra fria e úmida, sentindo nela a força que sustentava a vida. Obrigado, murmurou. Ela o abraçou, e juntos contemplaram o céu estrelado, cientes de que o futuro, embora incerto, era uma promessa de continuidade. O legado do caramelo permanecia vivo na memória, no coração e na terra daquela vila. Ele não era apenas um cachorro de rua que apareceu em um momento difícil, era o símbolo da transformação, da coragem e do amor que une pessoas e natureza. A plantação de milho, que um dia quase se perdeu, florescia agora como um testemunho de que mesmo nas situações mais adversas, a esperança e a união podem reescrever destinos. Enquanto o vento soprava suave, levando o cheiro do milho maduro para longe, o sobrinho sabia que aquela história seria contada por gerações. Que as sementes plantadas naquele ciclo de um ano dariam frutos que alimentariam não apenas o corpo, mas também a alma. E assim, com o coração leve e cheio de gratidão, ele se despediu do dia, confiante de que o espírito do caramelo estaria sempre ali, entre as folhas douradas e as vozes que cantavam a vida. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o milho, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.